Caraca, que episódio nós tivemos essa semana. A gente não teve nenhuma história, assim, de uma animação incrível. É a animação padrão de One Piece, então já é épica. Já é muito boa, a animação da saga de Wano tá incrível. Eu acho que daqui pra frente a animação de One Piece ela não vai decair mais em outras sagas. Mas, caraca, foi um episódio que refletiu o título dele inteirinho. E cara, a gente pode às vezes reclamar que o One Piece tem muito, tem muito flashback, tem muita recapitulação ou coisa do tipo. Só que o diretor desse episódio, eu não sei quem foi. Devia ter aqui os créditos ou na Crunchyroll pra direção, coisa do tipo. Mas caraca, velho, o cara conseguiu construir toda a dor do país de Wano dos últimos 20 anos de uma forma fantástica. Cara, mano, é de arrepiar. O episódio 1075 é de arrepiar. Desde quando ali o Momo começa a lembrar, né, tem ali as lembranças, aí vem os pedidos. Na verdade começa, né, no confronto, né, porque o Luffy, ele vai com aquele haki, né, ele meio que tipo assim, aquele soco do tamanho maior do que a ilha de Onigashima, e aí ele meio que como que ele quisesse falar ali pro Kaido, é haki que você quer? É haki que você quer? Vou te mostrar haki então. E aí vem aquele soco enorme e tal, e o mais engraçado, né, que o Kaido vai de outra parada. Ele meio que fala pro Luffy, você só vai conseguir ser o rei dos piratas se você tiver o haki. E ele mostra pro Luffy que ele não tem um poder suficiente pra ser o rei dos piratas, pra se tornar o rei dos piratas. O que ele faz é revestir o seu corpo com chamas, com fogo, que é algo extremamente quente, absurdo. E aí ele faz isso e vai pra cima do Luffy. E quando ele faz isso, todos os personagens começam a sentir a pressão dos poderes ali dos dois. E aí, quando vem o Clash, todos começam a pedir para que o Luffy possa vencer, para que o Luffy possa realmente ganhar a batalha. E vem toda a construção do flashback. Caraca, você começa a sentir toda a dor do país de Wano. Caraca, imagina você viver 20 anos num sistema opressor na qual você não tem nem água para beber, você não tem nem comida para comer, e tudo isso através de 20 longos anos. 20 longos anos na qual você acreditou, passou a acreditar que uma galera, uma companhia de pessoas viria para salvar o país, apenas pela fé. Viver esses últimos 20 anos através da fé de que um grupo de pessoas viriam para chegar e restaurar a paz no país. E aí, meus amigos, aí o diretor, ele vai tocando na nossa alma. Ele coloca pessoas bebendo a água poluída do país de Wano por desespero, coloca pessoas procurando comida de tudo quanto é canto e não consegue achar, coloca uma mãe desesperada procurando alguma coisa pra poder comer, pra dar leite pro seu filho. Isso não existe. E toda essa forma fica ainda mais cruel, fica ainda mais, cara, vai lá na alma. Quando a gente começa a ver as falas do Orochi, dele dando risada, dele debochando, dele realmente batendo ali em todos os moradores, todos os cidadãos do país de Wano. Isso é algo incrível. Orochi debochando, meio que colocando-se, engrandecendo. E o mais interessante disso é quando a forma que isso é abordada, né? De quando os próprios daimyos acabam criando rebeliões, eles acham que eles podem vencer a guerra, eles podem vencer a batalha, e o Kaido vem e destrói todas as esperanças. Cara, é literalmente isso, é uma batalha do Luffy e do Kaido, é uma batalha de esperança versus sem esperança, desesperança. O Kaido é a figura onipotente da desesperança. E isso é muito legal, isso é muito abordado, porque toda vez que havia uma rebelião, que se construía uma rebelião no país de Wano, por mais que fosse ali se acreditar de que essa rebelião poderia acontecer, o Kaido surgia
pra acabar com tudo, pra acabar com a fé, pra acabar com a esperança e pra acabar com o amor, pra acabar com tudo que as pessoas poderiam ter através dessa rebelião. E é muito bacana você ver essa construção acontecendo ao longo dos anos, você sentir a dor. Esse episódio foi incrível, cara. Esse episódio, por mais que vocês não gostem, alguns não gostem de recapitulação, eu fiquei ainda mais indignado, ainda mais furioso com o Orochi. E não é à toa que ele tá no meu top 5 dos piores vilões / melhores vilões de todas as obras, né? Piores vilões de ruindade mesmo, né? E melhor vilão na característica como ele é, né? De que ele é esse caos. E a gente pode até mesmo comentar algumas coisas aqui sobre Orochi, porque no final, ele é construído, né? Todo flashback ele é construído como alguém maléfico. Alguém realmente que tem uma caricatura para conseguir fazer o mal. Só que é uma questão importante que quando ele fala, quando é mostrado ali através dele, ele tem um ressentimento contra os Kozuki, por causa do que os Kurozumis passaram, através da perseguição, de eras ou coisa do tipo. A forma como os Kurozumis quiseram dar um golpe no país de Wano, os Kozukis acabaram ali meio que cortando esse golpe e os Kurozumis passaram a serem perseguidos ao longo das eras. Logo, aquele que era oprimido se tornou o opressor. Aquela pessoa que desejava realmente a liberdade, ao invés de chegar ao posto de shogunato e dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, passou a fazer com que todo mundo do país se tornasse um caos, fazer com que todo mundo do país passasse a viver de uma forma péssima. E isso foi algo definido ali de que o Orochi era um personagem que merecia o final que ele teve. O Orochi não merecia uma redenção. Ele não tinha que ter nenhum momento sequer de pensar que ele era válido a sua redenção. A gente não pode esquecer do passado do personagem, na qual ele foi perseguido, na qual ele foi massacrado, mas isso não tira o fato do que ele fez quando teve o poder em mãos. Essa é a questão. O que você vai fazer quando você tiver o poder em mãos? Você vai fazer igual aos seus antecessores ou você vai fazer algo diferente? Você vai criar algo diferente? Você vai abordar algo diferente? E aí vem ali o Kyoshiro e vem e passa a navalha, o Denjiro passando a navalha nele ali e tal, e ele se lembra das palavras ali do Kyoshiro, na qual é falado, né, para ele no começo: eu não vejo a hora de ver os bainhas vermelhas, eu não vejo a hora de ver a cara deles. E é muito marcado, essa figura realmente dele abraçando a Hiyori ali no final, cortando o Orochi de uma forma sensacional para marcar de uma vez que o passado ficou para trás. Se ele quisesse, se o Orochi quisesse ter feito o país de Wano um país melhor do que os Kozukis realmente aplicaram ao país de Wano, ele tinha a faca e o queijo na mão. Só que quando ele se aliou ao Kaido por apenas poder, por apenas ali ter uma visão de pisar, amassar, massacrar todos os cidadãos de Wano, o Orochi não tinha espaço nenhum para redenção. Por mais que a gente observar ali vários vilões que fizeram mal às nações, o Crocodile, o Wapol ou todos os demais que a gente percebeu aqui, nenhum foi tão maléfico quanto o Orochi. Nenhum fez o que a população sofresse numa parada tão esmigalhadora, né, quanto o Orochi fez, de realmente arrebentar um país inteiro. Já observa as ações do Crocodile lá em Alabasta, mas era uma espécie de um pedaço, uma localização, uma área, né? O que já é algo cruel. Agora, a escala de vilania do Orochi é algo extremamente absurdo. É por isso que não tinha espaço para redenção ao personagem. Oda fez muito bem em aplicar isso e a forma como isso foi construído durante todo o episódio, durante toda a saga de Wano. Agora, que transições absurdas foram essas durante o episódio? A gente tem pelo menos umas 2 transições que eu achei do caramba. Tem uma transição que tá rolando um flashback e aí alguém usa uma espada de fogo e essa espada de fogo se torna o Orochi confrontando a Hiyori. Caraca,
que transição absurda. Que transição absurda. Eu fiquei arrepiado. Eu fiquei arrepiado nessa parte. E aí depois tem outra transição, que é o Orochi falando ali sobre os ressentimentos dele e tudo mais. E aí ele começa a falar, se lembrar dos bainhas vermelhas, e vem outra transição, os bainhas aparecendo, vem como se fosse ali um corte. E esse corte é utilizado para mesmo fazer o corte do Kyoshiro, do Denjiro. E ele vem ali e atravessa o Orochi de uma forma sensacional, uma transição incrível que isso acontece. E através do corte do Kyoshiro é ligado também através dos pensamentos do Momo, né? O Momo, ele tem ali a forma de transitar entre ser um adulto e ser uma figura de criança, né? E aí ele recebe as palavras do seu pai, da sua mãe, e, de repente, ele volta a ser um adulto de novo. Ele decide, eu preciso tirar a ilha de Onigashima do caminho. Eu preciso tirar essa ilha da reta para que o Luffy consiga derrotar o Kaido sem se preocupar com nada. Cara, que episódio incrível. Que episódio incrível. É disso que a gente tá falando, sabe? Depois eu vou procurar saber quem é o diretor desse episódio, porque recapitulações era um pouco chata, né? A gente já viu essas cenas, a gente já presenciou essas cenas, mas se as recapitulações vão ser feitas, se vão ser criadas, que sejam numa nova perspectiva, que seja de uma forma na qual a gente se apegue. Por exemplo, por que o episódio 1015 de One Piece é tão incrível, é tão fascinante? Porque a Megumi, ela coloca uma cena na qual a gente já viu numa perspectiva totalmente diferente. Aquela animação da Yamato é absurda, dela olhando para o Rei dos Piratas e comparando ele com Luffy, e a forma como Sabo e Ace e Oden e Barba Branca estão completamente intrigados, são ali totalmente conectados com a cena, faz a Yamato criar na mente dela um paralelo incrível, e foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio. É claro que não tem comparação com o episódio 1015, né, porque a Megumi anima de uma forma inacreditável, mas o diretor desse episódio foi incrível. Ele conseguiu encaixar as transições no momento certo, passar ali a animação na hora certa, e essa finalização mostrando pra nós que o Momo vai levantar, que os bainhas ali estão realmente torcendo para o Luffy vencer, essa espécie de oração, essa torcida para que o Luffy realmente consiga ganhar do Kaido. Cara, ela é muito simbólica, e todos pedindo ali para que o Luffy vença é algo muito marcante na saga de One Piece.